A paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje trazemos uma edição especial sobre os 80 anos da Assembleia de Deus em Parnamirim, Jubileu de Carvalho, com o tema 80 anos proclamando o Evangelho e sendo gratos a Deus. Convidamos a vocês para assistir o nosso vídeo histórico das comemorações desse abençoado jubileu, com cobertura dos eventos que marcaram essas comemorações, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Amados irmãos e amigos do Fonte de Vida, hoje nossa edição tem um caráter histórico. Apresentamos informações sobre as comemorações do Jubileu de Carvalho da Assembleia de Deus em Parnamirim. Sua história é muito rica de eventos e realizações que se desenrolaram ao longo de 80 anos, com a graça e a bênção de Deus. Parnamirim era apenas um distrito ligado à cidade natal, nos idos de 1939. Por causa da Segunda Guerra Mundial, os americanos resolveram instalar a base aérea Parnamirim Field, por ser ponto estratégico mais próximo da África. Por isso, foi cognominado o Trampolim da Vitória. Por razões que só Deus conhece, naquele ano, Parnamirim foi escolhida para ser o campo de outro tipo de combate, de natureza espiritual. Nossa guerra é contra o pecado, contra as forças do mal que escravizam o ser humano e cadeias espirituais através da proclamação da mais poderosa mensagem libertadora que é o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é, como diz a Bíblia, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja começou muito pequena, como todas as coisas criadas por Deus, mas teve um crescimento notável e sadio. Deus sempre usa um homem, usa alguém para dar início a uma grande obra. O homem usado por Deus para começar a grande obra da Assembleia de Deus em Parnamirim foi o obreiro Otávio Gomes de Castro. Em fevereiro de 1939, chegou a Parnamirim o jovem obreiro, filho de Vicente Firmino de Castro e Joana Gomes de Castro. Natural de Touros, nascido em 1915, membro da Assembleia de Deus em Natal. Chegou a Parnamirim com 24 anos, onde se estabeleceu como comerciante uma pequena casa, à margem direita da estrada de ferro Sampaio Correia, que ligava Natal a Recife. Em 10 anos, a igreja cresceu tanto que ele solicitou apoio à sede em Natal para enviar um pastor para conduzir os trabalhos, evangelizou a pé, de cavalo e num trator denominado o Evangelista. Então, depois dele, veio o pastor Inácio Duarte Carvalho. Em 1949, foi enviado para pastorear o pequeno rebanho de fiéis de Parnamirim e permaneceu à frente da igreja até 1960, quando foi transferido para dirigir o trabalho da igreja em Macaíba. O novo templo foi reinaugurado no dia 11 de agosto de 1954, medindo 30 metros de comprimento, com o avanço da obra do Senhor, construiu e inaugurou o Templo da Assembleia de Deus, na praça central da cidade, a atual congregação do centro, bem como a casa pastoral. Voltou a dirigir a igreja de 1969 a 1971.
O terceiro obreiro foi o presbítero Francisco Cardoso de Souza, não é, que dirigiu a igreja de 1960 a 1963. Nesse período, o presbítero Francisco Cardoso de Souza prosseguiu com um trabalho de evangelização, batizando novos crentes em águas. Foi um servo de Deus exemplar. Dirigiu a igreja durante poucos anos, mas deixou sua marca de relevantes serviços prestados à igreja do Senhor Jesus. O quarto obreiro foi Francisco Taveira, pastor Francisco Taveira, que dirigiu a igreja de 1964 a 1969. Em 64, ele assumiu a direção da igreja de Parnamirim. Em seu pastorado, a obra cresceu com salvação de almas, batismo com o Espírito Santo e curas divinas. O outro pastor que veio depois, o quinto pastor, foi o pastor Raimundo João de Santana, de 1971 a 1999. Ele esteve à frente do trabalho por 27 anos. Pastor Raimundo de Santana, começando com cerca de 300 irmãos, ele realizou um profícuo ministério, dando grande ênfase à evangelização na cidade e no interior. Tendo assumido a presidência da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, passou o pastorado com uma extensa folha de serviço prestado, havendo construído 43 templos, casas pastorais, criação de 2 bandas de música, diversos grupos musicais, uma escola de música, um pré-escola, o Centro Social Pastor Eugênio Martins Pisa, ou CASEM, além de muitas outras atividades dignas de destaque para a glória de Deus. Passou o trabalho da Assembleia de Deus em Parnamirim com um rol de membros de mais de 5.000 fiéis, no campo, sob sua jurisdição, igreja, né? Com 16 congregações, na sede e no campo, e 25 igrejas no interior. Tendo assumido a presidência da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, pastor Santana passou o trabalho para o pastor Elinaldo Renovado de Lima. E depois do pastor Santana, o período atual, nós podemos dizer, começou em 18 de janeiro de 1999, até a presente data, não é? Completando assim 20 anos e 8 meses. O pastor Elinaldo Renovado de Lima está à frente da igreja com a incumbência de continuar a obra iniciada e realizada pelos pastores que antecederam. Nesse tempo recente, novos trabalhos, não é, têm sido abertos, mais de 20 anos, não é, com o crescimento dado por Deus, mais de 66 trabalhos foram abertos, fazendo um total de 77 congregações, incluindo um ponto de pregação. Mais 37 templos novos foram construídos. No interior do estado, no campo, não é, sob a jurisdição da ADEPAR, há 26 igrejas com mais de 120 congregações. E o trabalho tem se expandido, havendo sido construídas ou adquiridas mais de 15 casas pastorais, beneficiando os obreiros do campo que não precisam pagar aluguel. Além disso, a evangelização e o discipulado e as missões, que são a missão da igreja. Este ano, 2019, não é? Quando ela completa 80 anos, o rol de membros e congregados chegou a mais de 16.000 fiéis. Esse é um crescimento abençoado por Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus tem crescido em Parnamirim através do trabalho da ADEPAR, mas a sua eficácia tem sido possível graças ao trabalho de discipulado, que tem conseguido a permanência de mais de 70% dos que aceitam a Cristo. E aí a igreja tem atuado nas áreas de missões transculturais. A ADEPAR expandiu a sua ação evangelizadora, né, para além das fronteiras. Hoje temos missões no Paraguai, com 2 igrejas, no Uruguai, com 1 igreja, na Europa tem a igreja de Portugal, em Portugal, com 3 frentes de trabalho, e na França, com 1 igreja, não é? 1 igreja. E também chegamos à Costa do Marfim, na África, com a igreja adotada por nós, levando mais longe a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Grande tem sido a obra realizada por Deus através da Assembleia de Deus em Parnamirim. Que o Senhor continue derramando suas bênçãos sobre todos que cooperaram com a igreja e os que estão servindo a Deus no tempo presente, até quando Deus quiser e até a volta de Jesus. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my,
in everything I find. La 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 la, la la, my, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Visão panorâmica, o seu jornal. Começa agora mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Jubileu de Carvalho da Assembleia de Deus em Parnamirim. Eventos marcam sua história. Templo da Congregação de Parque das Orquídeas, inaugurado nas comemorações dos 80 anos da DEPAR. Comemorações dos 80 anos da Assembleia de Deus em Parnamirim prosseguem com cultos de ação de graças organizado pelos departamentos da igreja. Tudo isso daqui a 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Jubileu de Carvalho da Assembleia de Deus em Parnamirim. Eventos marcam sua história. No programa anterior, mostramos imagens da Santa Ceia Festiva como parte das comemorações dos 80 anos da DEPAR, no dia 7 de outubro, no Templo Sede da Igreja. No dia seguinte, 8 de outubro, foi realizada uma sessão solene da Câmara Municipal de Parnamirim, em homenagem aos 80 anos da Igreja, por proposição feita pelo vereador Tiago Cartacho. A Orquestra Louvores de Sião, da Assembleia de Deus em Parnamirim, dirigida pelo maestro Nedinaldo Manuel, fez um prelúdio da sessão. Em seguida, foi composta a mesa diretora dos trabalhos, com o vereador Rogério César Santiago, vice-presidente da Câmara, em substituição ao vereador Irani Guedes, que não pôde comparecer ao evento. Em seguida, todos os presentes foram convidados a ficar de pé para ouvir o hino nacional brasileiro e depois o hino do município de Parnamirim. O presidente declarou aberta a sessão solene e convidou a vereadora Ana Michele para fazer a leitura bíblica de praxe. Depois, a presidência dos trabalhos foi passada interinamente para o vereador Tiago Cartacho, propositor da sessão solene. O vereador Tiago Cartacho, propositor da sessão, fez uso da palavra, destacando o valor da história da DEPAR para a cidade de Parnamirim ao longo de seus 80 anos de existência. A seguir, a Orquestra Louvor de Sião, da DEPAR, executou um belo hino de louvor a Deus. Depois, foi projetado um vídeo que mostra a história da Assembleia de Deus em Parnamirim em seus 80 anos, enfatizando o seu papel na evangelização e na contribuição à comunidade parnamirinense, no lado espiritual e também na assistência social aos mais carentes. Logo após, foi dada a oportunidade ao pastor Jonas de Paiva Júnior, representando o pastor Martim Alves da Silva, presidente da IADERN. Programa Fonte de Vida tem a satisfação de conversar com o pastor Jonas de Paiva, está representando na solenidade que acabou ainda há pouco o pastor Martim Alves. Pastor Jonas, qual a sua impressão desse momento tão singular da história da Assembleia de Deus em Parnamirim? A melhor possível.
A gente, quando visita Parnamirim, quando vê o crescimento da obra de Deus nessa cidade, só tem uma razão de ficar alegre, feliz, porque vê que o trabalho cresce, a igreja aumenta em graça, em santidade, em conhecimento da palavra. O pastor Elinaldo é um formador de lideranças, uma pessoa que transmite conhecimento e prepara líderes para ganharem outros líderes para Jesus. E é, sobretudo, um evangelista, um homem que se preocupa com o crescimento da igreja, a difusão do evangelho. Isso é muito importante. A igreja tem hoje essa pujança que tem porque, durante o seu início até agora, ela não tem parado de evangelizar. A evangelização é a missão número 1 da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, parabéns a vocês que fazem a ADEPAR, parabéns às lideranças que Deus constituiu aqui, parabéns aos irmãos que estão se empenhando nessa obra. E que Deus abençoe que esses 80 anos, se Jesus não voltar, virem mais 80. Né? Que eu não acredito que aconteça, mas nesse tempo nós também não estaremos mais aqui, nem eu nem tu. Especialmente eu que estou no final do prazo de validade. Amém. Amém. Obrigado, que Deus abençoe. A seguir, o cerimonial convidou o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, para a sua palavra na sessão solene em homenagem à igreja. O pastor Elinaldo, em breves palavras, destacou a importância da igreja cristã na transformação de vidas preciosas através da mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. A seguir, foram convidadas pessoas gratas que tiveram e têm papel importante na história da ADEPAR. Foi prestada homenagem ao pastor Martim Alves da Silva, presidente da IADERN, representado pelo pastor Jonas de Paiva Júnior, seguido o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, recebendo a devida homenagem. Depois foram homenageados o saudoso pastor Otávio Gomes de Castro, representado pela sua filha Olaci. Em seguida, a irmã Helena Santos, há 38 anos, como funcionária mais antiga da ADEPAR. Logo após, foi convidada a senhora Helena Cartacho, vice-prefeita de Parnamirim e membro da ADEPAR, que deu uma honrosa saudação. O programa Fonte de Vida tem a satisfação de conversar com a nossa vice-prefeita Helena Cartacho numa noite especial alusiva aos 80 anos da nossa ADEPAR, uma propositura do vereador Tiago Cartacho. Qual é o teu sentimento, Helena, de vivenciar esses momentos? O sentimento é de muita alegria, muita gratidão a Deus por fazer parte dessa história, não é? Eu me incluo na história da Assembleia de Deus de Parnamirim, porque nasci e me criei nessa igreja, participei de vários momentos da igreja, também exerci alguns cargos de liderança na igreja e hoje, para mim, o meu coração se enche de muito júbilo, muita alegria, porque eu posso ver nesses 80 anos o agir de Deus na vida da igreja, na vida da nossa cidade, com tantas pessoas que foram atingidas, não é, de forma tão positiva, tão abençoada, através da nossa ADEPAR. Helena, nós temos mais de 16 mil membros. Qual a tua palavra para essa membresia da nossa igreja? A minha palavra é aquela lá de Paulo aos Coríntios. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Muito obrigado, vice-prefeito. Amém. Logo após, a Orquestra Louvores de Sião e o Coral Estrela d'Alva da ADEPAR apresentaram um belo hino de adoração a Deus. Depois houve um momento de homenagens e memória a irmãos que prestaram relevantes serviços na história da ADEPAR. Foram homenageados o auxiliar Francisco Alexandre, representado por seu filho, o presbítero Abdênego Alves de Souza. Homenageado também o auxiliar Francisco Dantas Cartacho, em saudosa memória, como um dos fundadores que ajudaram na construção da primeira igreja ADEPAR. O seu filho Rubens Cartacho recebeu homenagem. Receberam também a homenagem o presbítero João Lucena, em saudosa memória, representando as famílias que ao longo dos anos se dedicaram às atividades da ADEPAR. Para receber a homenagem, foi convidada a sua filha, a senhora Edneuza Pereira de Lucena. Também recebeu homenagem o presbítero João Lourenço da Silva, em saudosa memória, representando as primeiras famílias da ADEPAR. O mesmo foi um dos principais evangelistas da história da ADEPAR.
Em seu lugar, recebeu homenagem seu filho primogênito, Abdênego Lourenço. O saudoso pastor Raimundo João de Santana foi homenageado representando todos os pastores anteriores que fizeram a história destes 80 anos da ADEPAR. Quem recebeu a homenagem foi sua filha, irmã Marlúcia Oliveira de Santana Varela. Depois das entregas das comendas, falou em nome dos homenageados o senhor Rubens Dantas Cartacho, que evidenciou a bênção de Deus na vida de todos. A seguir, para a sua terceira apresentação, foram convidados o coral e orquestra da ADEPAR, com a música Tu És Fiel, na regência do maestro Nedinaldo Manuel. Depois foi conduzido o terceiro bloco de homenagens aos líderes de departamento da ADEPAR. Pelo Departamento de Música, o presbítero Nedinaldo Manuel. Pelo Departamento de Construções, o pastor Marcos Aurélio. Pelo Departamento de Evangelização e Missões, o presbítero Vitoriano Gleidson. Pelo Departamento Infantil, a professora Isméria de Castro. Pelo Departamento Feminino, recebeu a homenagem à irmã Luísa Branco. O evangelista José Carlos recebeu como coordenador de apoio da ADEPAR. A professora Régia Maria Varela recebeu pela Escola Teológica da ADEPAR. O diácono Alisson Duarte recebeu pelo MADEP e a administradora Raquel de Castro recebeu homenagem como diretora do Centro Social Pastor Eugênio Martins Pires, o CASEMP. Encerrando as homenagens, recebeu pelos pastores de campo o pastor José de Souza Faria. Por último, recebeu a homenagem o presbítero Renielto Fernandes, pela comissão organizadora dos eventos dos 80 anos da ADEPAR. O programa Fonte de Vida tem a satisfação de conversar com o nosso amigo e pastor Williams França, que está organizando essas festividades alusivas aos 80 anos do Jubileu de Carvalho da nossa ADEPAR. Pastor Williams, qual a sua impressão desse evento? Evento maravilhoso, a parte do senhor Silvio, a parte do senhor aos nossos irmãos que compõem a nossa querida ADEPAR. Evento maravilhoso que nos enche de alegria e de honra por ver a cidade de Parnamirim, hoje representada pela Câmara, homenagear a nossa igreja, uma igreja vitoriosa, cheia de êxito em sua história. Para nós, membros da igreja e servos do Senhor, é um prazer muito grande poder participar desta história e ter o reconhecimento da cidade tão declarado diante de toda a sociedade. O programa Fonte de Vida tem a satisfação de conversar com o vereador Tiago Cartacho, propositor de uma homenagem que acabou de ocorrer aqui no Teatro Municipal de Parnamirim, alusiva aos 80 anos da ADEPAR. Tiago, qual o teu sentimento na realização, na propositura desta iniciativa? É um sentimento de gratidão a Deus, primeiramente. Depois, gratidão a todos da ADEPAR que vieram, compareceram aqui. Foi uma sessão muito bonita, casa cheia, graças a Deus. E é um prazer muito grande. Eu que nasci e me criei na igreja, na Assembleia de Deus. Meu avô ajudou a construir o primeiro templo da igreja. Está aqui hoje, nesses 80 anos, aprove a Deus ser representante da igreja, representante do povo e poder propor essa sessão solene em homenagem a esse jubileu tão importante. Qual a palavra que você deixa para toda a membresia, mais de 16 mil membros da nossa igreja? Qual a palavra para todos aqueles que serão alcançados por essa entrevista? Que continuem firmes, fiéis, vigilantes, que é apenas o início dessa grande jornada, que vamos ainda enfrentar muitos anos pela frente, se Deus assim não vier nos buscar antes. Então, que nós possamos continuar unidos de um propósito só, que é buscar almas para o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, vereador Tiago Cartacho. Amém. Deus abençoe a todos. Programa Fonte de Vida tem a satisfação de conversar com o nosso pastor, o pastor Elinaldo. Pastor, uma solenidade alusiva aos 80 anos, qual o significado disso para a cidade, para a nossa igreja? Bem, Silvio, meus caros irmãos que assistem o programa Fonte de Vida, para nós é uma alegria muito grande, somos gratos a Deus, porque nos 80 anos da Igreja Assembleia de Deus de Parnamirim, Jubileu de Carvalho, Deus tem abençoado grandemente a nossa igreja. E esta solenidade, essa sessão solene, representa o reconhecimento da cidade através dos seus legítimos representantes na Câmara Municipal, do valor que tem a Assembleia de Deus. Pois aqui nessa cidade se confunde com a história de Parnamirim, a história da Assembleia de Deus em Parnamirim. A cidade se tornou cidade em 58 e a igreja nasceu em 1939.
Portanto, é uma grande bênção. Deus te abençoado na proclamação do Evangelho, não é? O resgate de vidas preciosas para o reino de Deus, vidas transformadas, pessoas que eram degeneradas, pessoas que eram excluídas e hoje são servos de Deus, não é? Bons cidadãos, bons pais de família. Isso é o papel da igreja. A igreja também atua na área social, ajudando os mais carentes, não é? Fazendo evangelização, fazendo missões. Portanto, é uma grande bênção para nós ver a igreja sendo homenageada, mas toda a glória e toda a honra são para o nosso Deus. Muito obrigado, pastor Linaldo. Amém. Templo da Congregação de Parque das Orquídeas, inaugurado nas comemorações dos 80 anos da DEPAR. No dia 10 de outubro, dentro das comemorações do Jubileu de Carvalho da Assembleia de Deus em Parnamirim, foi inaugurado o Templo da Congregação de Parque das Orquídeas. A congregação está sob a direção do pastor Georgen Moutinho da Silva, ao lado de sua esposa, irmã Cleusa Rinaldi Silva. Às 19h20, houve reunião dos irmãos e convidados em frente ao templo do Salão Alugado, quando o grupo de irmãos se dirigiu a pé para o novo templo. Ali, diante da porta principal, o pastor Georgen deu uma breve palavra e passou o trabalho para o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Após saudação, o pastor Elinaldo Renovato com o pastor Georgen fizeram o descerramento da placa memorial e o desenlace da fita simbólica. Ao som do hino 144 da harpa cristã, o pastor Elinaldo com o pastor Georgen e obreiros adentraram ao novo templo. Já no interior do templo, o pastor Georgen dirigiu o trabalho. Houve cantos congregacional, seguido de louvor pelo grupo Maranata. Depois o irmão Heitor e família louvaram a Deus, seguido pelo cântico do conjunto de crianças, Cântico de Serafins. Depois foi feita a leitura bíblica pelo pastor Janilson, coordenador do setor 3. Depois foi levantado o ofertório com conjuntos Unidos no Louvor, seguida a irmã Selma e do conjunto Novo Viver, de novos convertidos. A seguir, foi projetado um vídeo com a história da congregação de Parque das Orquídeas até a construção do novo templo. Na sequência, o grupo Despertando em Fé do Matutino do Templo Sede entoou um hino e o pastor Georgen passou o trabalho para o pastor Elinaldo, que ministrou a palavra de Deus, e em seguida fez a inauguração oficial do novo templo de Parque das Orquídeas, com todos de pé em oração a Deus. A seguir, o pastor Elinaldo convidou o casal Carlos e Juliana e fez uma breve cerimônia de renovação de votos matrimoniais. Depois foi feita a oração final pelo diácono Alessandro e bênção apostólica pelo pastor Elinaldo Renovato. Comemorações dos 80 anos da Assembleia de Deus em Parnamirim prossegue com cultos de ação de graças organizados pelos departamentos da igreja. As comemorações do Jubileu de Carvalho da DEPAR tiveram início no dia 12 de outubro, sábado, no templo sede da igreja. O culto teve início com oração. A seguir, com o apoio da Orquestra Shalom, foram entoados hinos congregacionais. Em seguida, houve a entrada de bandeiras de igrejas polos da DEPAR, da AD Brasil e bandeiras de Parnamirim, do Estado e do Brasil, seguidos de cântico de hino oficial da DEPAR. Depois, lido o histórico das missões e projetado vídeos com saudações pelos missionários da DEPAR no exterior. Em seguida, o conjunto integrado de novos convertidos entoou um hino, seguida a palavra do diretor do DEMID, presbítero Vitoriano Gleidson, e passagem do trabalho para o pastor Elinaldo Renovato. Logo após, o pastor Elinaldo fez a abertura oficial das comemorações dos 80 anos da Assembleia de Deus em Parnamirim. A seguir, o cantor Chagas Sobrinho louvou a Deus com o hino, com a participação de toda a igreja. A seguir, foi feita a leitura bíblica e oração pelo diácono Macli, seguida de ofertório com a Orquestra Shalom. Depois, o conjunto integrado de novos convertidos entoou mais um hino de louvor a Deus. Na sequência, foram entregues diplomas a 80 irmãos que fizeram o curso de discipulado de modo simbólico a uma irmã mais idosa. O pastor Wendel Miranda de Mossoró ministrou a palavra de Deus com muita unção, levando a igreja a glorificar a Deus com muito júbilo. O culto foi encerrado com oração e bênção apostólica. No segundo dia das comemorações oficiais do Jubileu de Carvalho da DEPAR, no domingo à noite, a programação ficou a cargo da União de Mocidades e da Assembleia de Deus em Parnamirim, a UMADEP. Após a oração inicial, houve os cânticos congregacionais com a Orquestra Canaã, da Congregação do Centro. O diretor da UMADEP, diácono Alisson Duarte, deu uma palavra sobre a importância do evento para a mocidade. A seguir, foi mostrado um vídeo sobre a fundação e a história da UMADEP, seguido de louvor pelo conjunto integrado da mocidade com 500 vozes. Depois o trabalho foi passado para o pastor Elinaldo Renovato.
O conjunto Geração Avivada entoou um hino seguido de leitura devocional pelo presbítero Rodolfo Pessoa, líder da mocidade no Templo Sede, seguido de oração pelo irmão Júnior, diretor de evangelismo da UMADEP. Em seguida, foi recolhido o ofertório com a Orquestra Canaã. Depois, o conjunto integrado da mocidade entoou mais um hino e foi dada a oportunidade ao pastor Cláudio Viana, da Paraíba, que entregou profunda mensagem da parte de Deus. Na sequência, foram prestadas homenagens ao pastor Elinaldo, ao pastor Otávio de Castro Júnior e aos ex-presidentes da UMADEP. O culto foi encerrado com oração e bênção apostólica. No terceiro dia das programações do Jubileu de Carvalho da ADEPAR, ficou a cargo do Departamento Feminino, liderado pela irmã Isis de Castro. Houve oração inicial seguida de hinos congregacionais, seguido de leitura histórica do Departamento Feminino pela irmã Leide Pereira. Depois, o conjunto Déboras de Senhoras entoou um hino de louvor a Deus, seguido da irmã Isis de Castro, que deu uma saudação, enfatizando a bênção dos 80 anos da igreja. Em continuação, o trabalho foi passado para o pastor Elinaldo Renovato. Os cantores Marcos Câmara e Ruth Corrêa louvaram a Deus, seguido de louvor pelo conjunto setorial de mulheres, na leitura devocional pela irmã Isis e oração pela irmã Soledade. A seguir, houve ofertório com a banda Canaã. Depois, houve homenagens a diversos irmãos e irmãs, seguidas de louvor pelo conjunto integrado de todas as mulheres da ADEPAR. Logo após, a missionária Vandira Cardoso ministrou a palavra de Deus com muita unção, levando o auditório a exaltar o nome do Senhor Jesus. A seguir, finalizando o trabalho, houve os agradecimentos a Deus e a todos que cooperaram com o êxito do trabalho. Depois, o diácono Renielto Fernandes fez oração pelo final do trabalho e o pastor Otávio de Castro Júnior orou pelo Brasil. O pastor Elinaldo Renovato ministrou a bênção apostólica. O quarto dia das comemorações dos 80 anos da ADEPAR teve início com programação a cargo do Departamento Infantil, sob a liderança da professora Ismélia de Castro. A oração inicial foi feita pelo presbítero Guilherme, seguida de hinos congregacionais com o grupo As Sementinhas e a banda Peniel. Em seguida, a menina Isabelle, do setor 2, tocou e cantou um hino de adoração a Deus. A seguir, o grande conjunto com todas as crianças louvou a Deus com um hino, seguido do grupo Pedrinhas Valiosas, que louvou a Deus com gestos. Depois foi lido o histórico do Departamento Infantil e a coordenadora Ismélia de Castro deu uma saudação, enfatizando a importância do apoio da igreja para o trabalho com as crianças. Depois, o trabalho foi passado para o pastor Elinaldo Renovato. A leitura bíblica foi feita por Beatriz, do setor 4, seguida de oração por Maísa, do setor 9. Depois houve ofertório com apoio da banda Peniel, seguido de hino pelo grande conjunto com todas as crianças presentes ao Templo Sede, um total de mais de 1.200 crianças, louvando a Deus. Depois foi ministrada a palavra pela irmã Andresa Azevedo, de Natal, que pregou com muita graça e unção, prendendo a atenção de todas as crianças. Ao final, uma criança foi à frente, aceitando a Cristo como Salvador. O culto foi encerrado com os agradecimentos, oração e bênção apostólica. Esse foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus queridos irmãos e amigos do Fonte de Vida, agradeço a Deus por ter vocês na audiência dessa edição histórica, especial, sobre os 80 anos da Assembleia de Deus em Parnamirim. Deus abençoe a todos, continue conosco, eu quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, mais uma vez te louvamos, Senhor, pela bênção de ter tantos irmãos, amigos, evangélicos ou não, assistindo a esse programa. Abençoe as suas famílias, seus lares, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Com a força e o poder do Espírito Santo.